Olá, hoje é terça-feira, 7 de setembro de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Bolsonaro faz ameaças golpistas em atos com pautas antidemocráticas. Protestos contra e a favor de Bolsonaro marcam o feriado da independência. Conservadores de Merkel caem ainda mais nas pesquisas. O presidente Jair Bolsonaro repetiu ameaças golpistas feitas ao STF e atacou o processo eleitoral brasileiro em discursos para apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, e na esplanada dos ministérios em Brasília. Um dos alvos de Bolsonaro foi o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a quem ele chamou de canalha. Na Paulista, Bolsonaro afirmou que ou Alexandre de Moraes se enquadra ou pede para sair. Alexandre de Moraes é responsável pelo inquérito que investiga o financiamento e organização de atos contra instituições e a democracia. No âmbito desses inquéritos, Moraes já determinou prisões de aliados do presidente e de militantes bolsonaristas. Bolsonaro é alvo de 5 inquéritos no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral. Diante de milhares de apoiadores, Bolsonaro disse ainda que a paciência do povo se esgotou e que ele não vai admitir mais as interferências do Supremo Tribunal Federal e a realização de eleições sem a adoção do voto impresso. Pela manhã, diante de apoiadores reunidos na esplanada dos ministérios em Brasília, Bolsonaro fez ameaças ao presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Sem citar nomes, ele voltou a criticar ministros da corte e insinuou uma ruptura institucional ao afirmar que, se Fux não enquadrar Alexandre de Moraes, abre aspas, esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos, fecha aspas. Protestos contra e a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro marcaram o feriado da independência no Brasil nesta terça-feira. Os atos acontecem em meio a embates do presidente com o Supremo Tribunal Federal e no momento de queda na popularidade do presidente Bolsonaro e de uma acentuada crise econômica. O presidente acirrou as tensões ao convocar atos pró-governo com ameaças aos ministros do Supremo e ao Congresso. Os atos pró-Bolsonaro foram realizados em ao menos 15 capitais, incluindo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, com pautas antidemocráticas. A maioria dos manifestantes não usava máscaras contra a Covid-19. Há poucas semanas das eleições parlamentares alemãs, uma pesquisa divulgada hoje mostra que os conservadores da chanceler federal alemã Angela Merkel caíram ainda mais na preferência do eleitorado. Eles teriam apenas 19% dos votos, enquanto os social-democratas ampliam a vantagem, chegando a 25%. Merkel fez hoje, durante um debate parlamentar, um apelo apaixonado para que os alemães apoiem seu candidato Armin Laschet. Para isso, tentou vincular os social-democratas que lideram as pesquisas a alianças com a esquerda tradicional. Merkel afirmou que os alemães têm agora a escolha entre um partido que aceita uma coalizão com a esquerda e um governo de moderação e equilíbrio representado pelo seu partido. O pronunciamento da chanceler foi provavelmente o último que ela fez no parlamento alemão como chefe de governo. Os talibãs anunciaram hoje os principais ministros de um governo provisório que será liderado por Mohammed Hassan Akhund, ligado ao Mullah Omar, fundador do movimento. O grupo islâmico extremista consolida assim o poder, apesar das palavras aparentemente tranquilizadoras dos novos donos do poder no Afeganistão, com a promessa de um governo mais inclusivo e tolerante. O grupo nomeou Abdul Ghani Baradar, cofundador do movimento, como número 2 do regime. O Talibã não informou quanto tempo vai durar o governo provisório, nem citou planos de organizar eleições. As nomeações para o novo governo foram anunciadas horas depois de um protesto em Cabul ter sido dispersado com tiros para o alto por combatentes talibãs. Os manifestantes criticaram a violenta repressão do regime no Vale de Panjshir, onde fica o último reduto de resistência contra o governo islamista. Em outras cidades do país também foram organizados protestos contra o regime. 2 pessoas morreram e 8 ficaram feridas durante um protesto em Herat, no oeste do Afeganistão.
Mais notícias você encontra no nosso site, acesse dw.com/Brasil.